Durante todo este mês que completa um ano do assassinato da juíza Patrícia Scioli, morta com 21 tiros pelo crime organizado em Niterói, o Brasil Justiça dessa semana exibe a última série de entrevistas sobre a segurança dos magistrados e dos fóruns. Para falar sobre o crime organizado, os tratados internacionais e a Central de Assessoramento Criminal do Rio de Janeiro, a nossa entrevistada é a vice-presidente de Direitos Humanos da AMB e titular da 40ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, juíza Renata Gil. Também está aqui com a gente o jornalista Michel Medeiros. Muito obrigada pela sua presença aqui no Brasil Justiça. Eu que agradeço, Renata e Michel. Doutora Renata, a senhora era amiga da juíza Patrícia Scioli. Como é que a senhora vê o crime organizado depois da morte da magistrada? Infelizmente, as notícias não são boas, né? O crime organizado permanece organizado. Essa organização, eu não reputo uma organização consistente. A organização do crime no Rio de Janeiro, ela é precária. O que nós precisamos é envidar mais esforços para atingir as células que efetivamente causam risco à sociedade, à população do Rio de Janeiro. Então, eu vejo que poucas medidas, além das UPPs, né, foram tomadas, em especial na comunidade de São Gonçalo, onde a gente sabe que existem diversas vertentes do crime organizado, como caça-níqueis, o próprio tráfico de entorpecentes, as próprias milícias, né, nas suas diversas formas, ainda continuam atuando naquela localidade. Agora, a senhora mesma falou, passou um ano da morte da juíza Patrícia Scioli, que era bastante conhecida pela dedicação e pelo empenho. O que mudou na estrutura do judiciário para oferecer mais segurança aos magistrados, principalmente na comarca dela, lá em São Gonçalo? Em termos nacionais, nós vimos poucas mudanças. Eu penso que ainda carecemos de um plano nacional de segurança para magistrados. Isso ainda não foi implementado, ainda estão estudando qual seria o melhor formato desse plano nacional, mas fato é que nós percebemos, em especial recebendo magistrados na MB que se sentem ameaçados e que já sofreram atentados, nós recebemos muitos magistrados nessa situação de risco. Nós percebemos que é necessário uma uniformização dentro, claro, das peculiaridades de cada região do Brasil. O Brasil é um continente, todos sabemos disso, mas tem que haver uma padronização de modo que os tribunais cumpram aquelas regras mínimas e que esses magistrados que se encontram em situação de risco também adotem um código de conduta. Porque a gente vê muitos magistrados que estão com escolta, que andam em carro blindado, mas ainda, infelizmente, ainda não adotaram uma postura de proteção de segurança, frequentam lugares públicos, se expõem na mídia. Então, tudo isso não é adequado à situação de risco que eles vivenciam. Em São Gonçalo, especificamente, Michel, nós tivemos a instalação de detectores de metais, que ainda carecem de ajustes para o adequado funcionamento, mas foi instalado lá um grupo de juízes que trabalha na vara da Patrícia Scioli, enquanto a titular, a Alessandra Roidisch, ainda não assumiu, porque está em licença maternidade. Então, nós vemos que o trabalho continua sendo feito, a justiça não se envergou, os juízes não estão se sentindo ameaçados ou com medo, continuam executando o trabalho, mas ainda carecemos dessas regras mínimas para que todos se sintam mais seguros, não só os magistrados que atuam, como também os promotores, todo o corpo jurídico que atua lá naquele fórum de São Gonçalo. O presidente da MB, o Dr. Nelson Calandro, disse que a morte da juíza Patrícia Scioli deixou marcas de lágrimas de sangue na magistratura. Outros magistrados falam que foi um ataque à justiça. Na sua avaliação, o que muda na segurança dos magistrados e quais são as perspectivas? Na verdade, é uma ferida aberta, né? Nós ainda estamos com essa ferida sem que ela tenha cicatrizado. Ainda sofremos com essa perda. A Patrícia foi um mártir de verdade, porque todos sabemos como ela atuava bravamente no combate àquela criminalidade organizada. Mas as medidas, o que eu digo, elas ainda em termos institucionais, elas ainda não apareceram com bastante proficiência. Nós temos hoje mecanismos, né, que já são mais adequados, e a gente vai falar sobre esses mecanismos um pouco mais à frente, como a Central de Assessoramento Criminal, a própria lei que foi aprovada recentemente pela presidente, né, da criação do órgão colegiado. Todas essas medidas
conjuntamente, elas montam um arcabouço que confere maior proteção aos magistrados e à sociedade como um todo, né? Uma justiça forte, uma justiça segura é segurança para os cidadãos. Doutora Renata, agora na esfera do legislativo, o que tem sido feito? Como, por exemplo, a lei de repatriação de ativos no que se refere ao crime organizado. Como está essa situação no legislativo? Em verdade, no legislativo, por vezes, nós vemos medidas que são antagônicas, né? Projetos de lei que caminham quando nós temos, por exemplo, no dia que nós participamos, a AMB participou da audiência pública sobre repatriamento de bens, porque isso é um projeto de lei ainda, nós tivemos a aprovação no Senado da lei de lavagem de dinheiro. Então, a gente vê que antagonismo a democracia nos proporciona, né? Em verdade, leis como a do repatriamento de bens são leis que violam completamente os compromissos assumidos pelo Brasil quando subscreveu tratados internacionais, como a Convenção de Palermo, né, a Convenção de Viena. Se nós hoje trabalhamos para enxugar todo esse enriquecimento ilícito que provém de crimes sérios e graves, como o tráfico de entorpecentes, como os sequestros, como o financiamento ao terrorismo, que ainda não temos tipificado aqui no Brasil, mas o mundo caminha nesse sentido, aprovar, tornar lícito um patrimônio que saiu do país ilicitamente, vai na contramão de todos esses esforços que nós temos nos comprometido a assumir. Então, eu vejo esse projeto, por exemplo, do repatriamento com maus olhos, né? Não vejo como uma medida saudável para o país. Ele passou por essa fase de discussão nessa audiência pública, mas eu penso que todos os órgãos governamentais que participaram da audiência pública se posicionaram contrariamente à aprovação do projeto, o que fez, eu tenho certeza, o relator do projeto repensar o projeto como ele tinha sido proposto inicialmente. Esse debate democrático que a gente vive no Brasil hoje, ele é muito produtivo e ele vai nos proporcionar bons frutos. O fato de sermos chamados, nós juízes, sermos chamados para trabalhar uma questão como essas é um largo passo para que nós entremos nesse cenário internacional de proteção a direitos humanos e combate a organizações criminosas. Doutora Renata, qual é a punição que a senhora defende para quem participa de ameaças e crimes contra magistrados e autoridades da justiça? Eu defendo as punições que já existem. O que nós precisamos no nosso país é mudar a concepção da impunidade. Enquanto nós não punirmos adequadamente aqueles que violam as nossas leis que já estão vigorando, que cometem um homicídio contra uma autoridade, que nas ruas matam, que continuam traficando e expondo toda uma comunidade a risco e subjugada, né, ao seu poderio, enquanto nós estivermos vivenciando essa situação de impunidade, nós não cresceremos, nós não formaremos um país verdadeiramente democrático e respeitado, inclusive internacionalmente. Então, o que eu defendo hoje é uma lei de execução penal efetiva, um sistema penitenciário adequado e medidas que possibilitem a ressocialização. Se nós olharmos hoje o contingente carcerário do Rio de Janeiro, nós vamos ver que são pessoas reincidentes. Elas entram no sistema penitenciário e aprimoram a sua capacidade de delinquir. Então, eu não defendo penas mais altas, redução de menoridade penal. O que eu defendo é cumprimento das leis, que já são muitas, que vigoram no nosso país. Muito obrigada. No próximo bloco, a vice-presidente de Direitos Humanos da AMB e titular da 40ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, juíza Renata Gil, vai falar dos tratados internacionais. Não sai daí, o assunto é muito interessante, a gente volta rapidinho. A Escola Nacional da Magistratura, a AMB e a Rede Latino-Americana de Juízes realizam o 6º Congresso Ibero-Americano sobre Cooperação Judicial entre os dias 26 e 28 de novembro na Cidade do México. 10 vagas estão disponíveis aos magistrados associados à AMB, no curso que tem o objetivo de oferecer o intercâmbio de informações e experiências relativas aos trabalhos desenvolvidos na área acadêmica e de formação e aperfeiçoamento de magistrados no âmbito latino-americano. Inscrições até o dia 8 de outubro no site enm.org.br.
A morte de Patrícia Scioli foi uma agressão não só à Patrícia, não só a seus familiares, mas a toda a magistratura e a sociedade brasileira. E a gente espera que essa morte da Patrícia não seja em vão. A Patrícia morreu pela independência do Poder Judiciário, pela prestação de uma justiça célere e independente. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, a juíza da 40ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, Renata Gil, falou sobre o crime organizado. Agora, o assunto deste bloco são os tratados internacionais. Doutora Renata, como é que a senhora vê a participação da MB na ENCLA, que significa Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro? Acho que é uma honra a MB participar de um órgão como a ENCLA, que é um órgão que congrega vários outros órgãos internos no país e que são responsáveis pelo sistema anti-lavagem e anticorrupção. Então, por exemplo, nós estamos sentados hoje ao lado da Controladoria Geral da União, da Receita Federal, do Banco Central, do COAF, esses órgãos com os seus integrantes mais importantes estão dentro da estratégia, traçando os planos de ação e as medidas que serão adotadas a cada ano no Brasil para fazer cumprir os tratados internacionais subscritos pelo Brasil. Então, eu vejo de uma forma positiva, a gente vai assumindo também um protagonismo nessas decisões que são decisões de Estado, decisões importantes para o país. A senhora foi avaliadora do Grupo de Ação Financeira Internacional do Chile. O que a senhora pode trazer para o Brasil desse sistema de fortalecimento, principalmente anti-lavagem, antiterrorismo, ainda mais agora que o Brasil está às vésperas de sediar Olimpíadas, Copa do Mundo? Em verdade, o Brasil foi recentemente avaliado pelo Grupo de Ação Financeira Internacional, o GAFI, e eu fui convidada para fazer esse mesmo trabalho que foi feito no Brasil, no Chile, e eu pude perceber que o Brasil hoje é um país que goza de uma independência financeira muito grande. Nós temos já instituições bem aparelhadas, estruturadas, coisa que o Chile ainda não tem, né? A gente nota que eles ainda utilizam sistemas manuais, eles chamam de carpetas, pastas, a Controladoria Geral da União ainda trabalha com arquivos, o Ministério das Relações Exteriores também, enquanto o Brasil não, o Brasil já está um passo à frente. O que nós precisamos é concretizar as medidas que nos propusemos a cumprir. E aí vem a questão, mais uma vez, da efetividade, né? É nisso que a gente tem trabalhado. Precisamos ainda aprimorar um pouco o nosso sistema, a aprovação de algumas leis são importantes para nós, como a Lei de Financiamento ao Terrorismo, é um ponto que o governo brasileiro não se manifesta, né, por questões políticas, mas nós temos que pensar no contexto internacional em que seremos cobrados quando estaremos sediando esses jogos internacionais, essas competições internacionais. Então, penso que ainda precisamos avançar nessa matéria. Mas temos, por exemplo, a aprovação de uma lei de lavagem de dinheiro, que é uma lei de última geração, sem a previsão dos crimes antecedentes, em rol taxativo. Então, eu vejo que o Brasil já caminhou e precisamos quebrar alguns obstáculos culturais e políticos para que estejamos, como o Chile, já com um arcabouço mais aprimorado. O Chile tem, por exemplo, uma lei que criminaliza penalmente a pessoa jurídica que atua em organizações, em favor de organizações criminosas. Então, isso é um passo muito importante, é uma quebra de paradigma, um vanguardismo que o Brasil começa a olhar e a participar e, quem sabe, já no futuro próximo, adotarmos legislações tão modernas. Sei que o Chile é um país pequeno, então a aprovação de uma lei é muito menos complexa do que no parlamento brasileiro, mas eu vejo que nós estamos caminhando, seguindo em frente. A cooperação internacional brasileira, ela é eficiente? Temos casos de repatriamento de bens adquiridos com produtos de crimes ou não? Na verdade, nós já temos um departamento de recuperação de ativos ilícitos, que é o DRCI, órgão do Ministério da Justiça, que está muito bem estruturado e que abarca a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Mas nós ainda temos deficiências nessa cooperação internacional, nós ainda temos mecanismos antigos, como as cartas rogatórias.
é necessário que essa implementação da cooperação direta pelos magistrados seja adotada. Então, o que eu percebo é que poucos magistrados conhecem a cooperação internacional e utilizam os mecanismos que a tornariam eficiente. Então, essa quebra de paradigma também precisa acontecer para que nós tenhamos, por exemplo, tornado ao Brasil depósitos em contas na Suíça, em paraísos fiscais. Nós já temos localização desses bens, já sabemos que eles são provenientes de crime, mas não conseguimos trazer de volta para o país. Então, eu ainda reputo que ainda é ineficiente a questão da cooperação internacional do Brasil. E por que a imagem do Brasil no exterior não é boa, principalmente quando falamos em assuntos relacionados às cortes internacionais de direitos humanos? Michel, nós temos um caso emblemático, que é o caso do Araguaia, né, que foi submetido à Corte Internacional. O Brasil sofreu uma condenação e nós não cumprimos essa condenação tal como a Corte Interamericana de Direitos Humanos entende deva ser cumprida. A presidente Dilma instituiu a Comissão da Verdade, talvez para caminhar no cumprimento, mas sequer temos um órgão hoje no país que seja responsável pelo cumprimento dessas condenações. Então, a AMB vem estudando esses caminhos para auxiliar o governo brasileiro, através da sua magistratura forte e unida, a implementar as condenações das cortes internacionais. Então, claro que a questão do acesso às cortes hoje é conhecido, então nós teremos mais casos do Brasil nas cortes, mas precisamos nos organizar internamente para esse cumprimento. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza da 40ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, Renata Gil, vai falar sobre a Central de Assessoramento Criminal do Rio de Janeiro, que foi criada em 2009. Não sai daí, a gente volta rapidinho. As inscrições para o curso O Magistrado e a Construção de Modelos para o Aprimoramento da Cidadania e Conscientização da População estão abertas até o dia 1º de novembro no site enm.org.br. 35 vagas serão oferecidas no curso promovido pela Escola Nacional da Magistratura, pela AMB e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios nos dias 5 e 6 de dezembro no auditório da AMB em Brasília. Os participantes vão debater temas como o novo perfil do Judiciário Democrático de Direito, a natureza social do serviço que o Poder Judiciário presta à comunidade, entre outros. Não perca! A morte da juíza Patrícia Scioli no Rio de Janeiro foi um marco para a magistratura brasileira no momento em que despertou todas as instituições, os tribunais brasileiros, da necessidade de dar segurança aos magistrados para que assim tenhamos uma justiça mais forte, mais firme, dando a prestação jurisdicional com bastante clareza e firmeza. Estamos de volta com o programa da AMB, o Brasil Justiça. A nossa entrevistada é a juíza da 40ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, Renata Gil. Nos 2 blocos anteriores, falamos do crime organizado e dos tratados internacionais. Agora vamos abordar a Central de Assessoramento Criminal do Rio de Janeiro, que está em funcionamento há 3 anos. Doutora Renata Gil, como é que funciona essa Central de Assessoramento Criminal do Rio de Janeiro? Como é que é essa experiência? A Central de Assessoramento ela surgiu de uma dificuldade prática durante o julgamento de um processo bastante volumoso que envolvia uma organização criminosa no Rio de Janeiro conhecida, a chamada máfia dos fiscais de renda. Nós tivemos dificuldades no processamento, encontrar ofícios de sequestro de bens e nesse interregno magistrados de outras localidades do país efetuavam sequestros sobre os mesmos bens porque tinham relação com aquele famoso traficante Juan Carlos Abadia.
Então, vivenciando essa dificuldade do processante de um cartório simples e comum, de uma vara criminal, nós vislumbramos uma saída sem que se ferisse o princípio do juiz natural, porque na Central de Assessoramento Criminal nós temos nada mais, nada menos do que um cartório de justiça criminal completamente informatizado, com processos eletrônicos e que as partes não têm acesso àqueles processantes, porque os processantes são identificados por código, por isso até as pessoas dizem, são processantes sem rosto, né? Então eles não têm acesso ao balcão de atendimento, que é executado por um funcionário só, que tem só essa atribuição de cuidar do atendimento ao público, e todo o funcionamento fica adstrito a pessoas que são desconhecidas daquele universo do crime organizado. Então, nós temos, na verdade, um cartório, uma estrutura muito simples de ser efetivada, com juízes que continuam competentes para as suas causas. Então, as diversas varas criminais do Rio de Janeiro, através de um ofício, solicitam o encaminhamento do processo à Central de Assessoramento Criminal, há uma apreciação se os requisitos são obedecidos, esse processo entra e, a partir dali, ele se torna virtual, as partes têm acesso integral ao processo todo o tempo e ele anda de uma forma completamente célere. Nós não temos mais aquele retardamento que o processo de papel gerava. Então, a impunidade ela vem sendo diminuída em razão desse processamento rápido e eficiente. A senhora falou das dificuldades, embora esse seja um exemplo de sucesso, existem esses percalços. Eu queria que a senhora falasse quais são esses principais percalços enfrentados no processamento. Os percalços são os volumes, né? Porque ainda que eles sejam eletrônicos, ainda são processos com muitas páginas. Os nossos processos têm 90 volumes, 200 páginas aproximadamente. Então, são processos que são difíceis de serem manuseados. Mas na medida em que o juiz tem vontade de que o processo esteja naquele ambiente, ele colabora e participa para que aquele processo tenha um fim rápido, ágil. Então, nós temos no Rio de Janeiro hoje juízes que sucessivamente vêm condenando organizações criminosas como as milícias, milicianos que já estão cumprindo pena no Presídio Federal e não estão só presos cautelarmente. A gente diminui aquele problema do tempo de prisão provisória. Então, eu penso que essa seja uma saída bastante adequada para a situação da criminalidade organizada que a gente está vivendo, e a gente não enfrenta essas discussões todas que, por exemplo, o colegiado nos apresenta. Seria ele constitucional? Isso fere o princípio do juiz natural? Não fere? Na Central de Assessoramento Criminal, nós temos um cartório e os juízes que cuidam do seu processo de forma célere. E qual é a diferença de uma Central de Assessoramento Criminal por um julgamento colegiado? Na Central, como eu estava dizendo, na Central de Assessoramento Criminal, cada juiz individualmente da sua vara, da sua serventia, continua responsável pelo seu processo. Então, é ele que vai despachar, é ele que vai decidir, é ele que vai sentenciar o processo. No colegiado, as sentenças e decisões são proferidas por um grupo de 3 juízes, então essa é a diferença principal. E não necessariamente o colegiado estaria vinculado a um cartório como o da Central de Assessoramento Criminal. Eu acho que o ideal, na minha opinião, o ideal seria que ele tivesse já conformado o colegiado com uma estrutura de cartório que seja eficiente, porque também não adiantaria nós termos um colegiado eficiente e um processamento deficiente. E esse trabalho ele envolve apenas juízes ou também operadores de direito como advogados? Na Central de Assessoramento, a gente tem a participação de todos os atores do cenário jurídico, né? Os advogados recebem suas senhas cadastrais, então começam a manusear os autos eletronicamente, os promotores peticionam, promovem, né, suas cotas, todas eletronicamente, e, na verdade, se encontram em um único dia, que é o dia da audiência. Essa, sim, é física e é o dia que todos presencialmente estão juntos. Até lá, o processo corre de uma forma bastante séria. E o que é interessante no Rio de Janeiro é que a sala de audiências da Central de Assessoramento Criminal, ela foi conformada a essa realidade da grandeza do número de réus, da grandeza do processo. Então, cada bancada
para advogados tem um monitor eletrônico, de modo que o advogado pode consultar os autos. Nós temos telões para as audiências de videoconferência, caso aqueles presos estejam acautelados em presídios federais. Ao mesmo tempo que nós realizamos a oitiva das testemunhas ali naquele ambiente, nós podemos estar ao vivo com o réu no presídio federal, sem que a gente tenha que promover aquele deslocamento que é custoso e penoso para o Estado, porque custa caro e desloca forças de segurança do policiamento ostensivo da sociedade para o policiamento do preso. Então, a conformação da Central no Rio de Janeiro, ela hoje é bastante exitosa. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho, que com certeza vai melhorar ainda mais a nossa justiça. Muito obrigada, Renata e Michel. Agora chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Marcelo Cavalcante Piragi Magalhães, sou juiz de Direito na Vara de Fazenda Pública Estadual de Minas Gerais. Escolhi ser magistrado depois de ter passado pela advocacia, depois de ter estudado muito e principalmente por um pouco de ideologia. Acredito que nós, magistrados, podemos, de certo modo, ajudar na transformação social, ajudar na melhora da sociedade como um todo. Dou como dica aos estudantes muito estudo, um pouco de ideologia, um pouco de utopia e vontade de ser um agente de transformação social. Agradeço a juíza Renata Gil pela entrevista. Muito obrigada a vocês, é uma grande oportunidade estar aqui. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.